Mabo, mabo, mabo doidodó. Mabo, mabo, mabo doidodó. Adidie, adebere. Adidie, adebere. Adebere, adebere. Adebere, adebere, mabo, mabo, mabo doidodó. Mabo, mabo, mabo doidodó. Adidie, adebere. Adidie, adebere. Adebere, adebere. Vamos se achegando, minha gente, que a brincadeira já vai começar. Esse é o primeiro encontro nacional da Pedagogia Griot, primeiro encontro de mediadoras de leitura da Bahia, escritoras e contadoras de histórias da Pedagogia Griot. Nessa roda, para a gente contar histórias, para a gente compreender e ler qual é esse lugar da contação de história, na leitura de mundo, né, no nosso sonho, na nossa utopia de um projeto civilizatório diferenciado, qual é a função da contação de história na pedagogia, para a gente pensar mesmo que arte é essa da contação de história, que passa de geração em geração, essa arte griot, e como ela chega em nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como ela toca na nossa história de vida e como também a nossa própria história de vida se torna uma história que precisa ser contada. A gente abre, então, esse encontro atravessando nossas dores, atravessando todo esse luto, né, que o Brasil atravessa, para celebrar a vida, para celebrar o encontro, para celebrar as mulheres. Esse é um encontro de mulheres, escritoras e contadoras de história, né, fortalecendo esse espaço do protagonismo das mulheres, né, dentro da pedagogia griot também. Eu tenho muita honra de ser de Sousa, de descender desse povo que veio dentro de um navio negreiro, dentro de um tumbeiro, e não esqueceram suas histórias, da qual contamos até hoje, e que eu tenho a honra de algumas coisas eu lembrar. E que nos traz toda a realidade de nossa vida, porque até então a história do candomblé fica como se fosse uma ficção, como se fosse uma coisa inventada da gente, que não é. São histórias que somos consequência, sempre digo, do colonizador, e eles trouxeram nossos negros, nossos parentes, mas não pensaram que nós poderíamos continuar com a cultura deles. Não pensaram que poderíamos passar pela cultura deles. E enfrentamos hoje, infelizmente, o preconceito, o racismo, e por conta disso, nossos negros, nossos parentes que estão aí na vida que estão. As nossas tradições, elas foram desqualificadas como um olhar ingênuo sobre o mundo. Esse povo que fica aí adorando árvore, esse povo que fica aí adorando pedra, que diz que conversa com o vento. Nossa, que coisa de gente, né, ingênua, folclórica, né? Então teve toda uma visão também de desqualificar essa fonte de conhecimento. E aí a visão da pedagogia griot me ajuda muito a olhar para isso e dar a devida validade, né, legitimar esse conhecimento, compreender que isso é fonte, e isso é uma fonte muito poderosa, porque é uma fonte de resistência. Candomblé não é sobre possessão, jaré não é sobre possessão, não é enredo nem folclore, mas é uma religião. Ou você acha que uma aula no sambódromo bastaria, estava bom para a catarse do delírio coletivo? É primitivo? É feitiçaria? Eu acredito que esse é um caminho, é um retorno, né? É um retorno às nossas origens. E não deixa de ser essa origem que é relacionada à natureza. Em pedagogia griot, a gente tem uma concepção, né, nas nossas vivências, nas nossas práticas,
de que para elaborar conhecimento, a gente parte da consciência com a sua luz, né, para mergulhar mesmo no mundo inconsciente, mergulhar no mundo da ancestralidade, e daí a gente ir aprendendo com as linguagens, né, com os simbolismos, né, da nossa povaria, da nossa diversidade de mítica, né, de expressões religiosas e míticas, a gente ir aprendendo todo esse universo, esses códigos, né, todas essas, como a encantaria e a magia nos explica coisas que às vezes a ciência não explica, e que são ciências também, porque são ciências que se dão no nosso mundo onírico, ou no nosso mundo assim, acordada, mas recebendo, né, recebendo uma comunicação, uma conversa que é mais sagrada, espiritual, enfim. Pela mediunidade, pelo entremundo, pelo transe pedagógico, eu consigo acessar uma biblioteca virtual, né, da encantaria. Eu consigo acessar uma grande biblioteca onde está lá a genealogia da minha história, a genealogia da minha família. Então, eu consegui acessar a história de Maria das Alembranças, que é a história da minha bisavó. Hoje eu sei, ela chegou para mim em sonho e falou: minha filha, essa aqui é a sua história, essa aqui é a história da sua linhagem. A gente precisa começar a tratar isso como naturalidade mesmo, sem medo de falar, sem medo de colocar isso, porque isso é o que está, isso é o que é, né? A Benedita está aqui, ela não viria para cá, não viria para minha vida se não fosse o que ela é, e esse encantamento que ela traz. Muito bem esses elementos. Então, a gente abre o espaço encantado, né? O espaço da encantaria, com o cheiro, inclusive, né? Então, tudo isso é mediação, né? Tudo isso faz parte. O que a gente bota na cabeça, o que a gente bota no corpo, né? A educadora, o educador, ali naquele momento, ele é um espelho, né? Um espelho de muita luz, assim, com os estudantes, com as estudantes. Então, tudo que a gente traz precisa ser compreendido, né, com intencionalidade pedagógica. Então, muitas vezes, os mitos da cultura iorubá, eles estão lá na Grécia, eles estão na Índia, eles estão na China, eles estão no Vietnã. Os deuses, eles são um só. Eles só mudam de características, mas é um só. Eu identifiquei isso em muitos lugares que eu vi e fui, mas identifiquei mesmo. Ah, essa é aí? Essa daí é minha Oxum. A história de Parvati com Ganesha. Ah, Ganesha? Esse eu sei, é Logum-Edé. As histórias são similares. Um está na África, outro está na Índia. Mas a natureza é igual. Senhor Shiva, esse é Ogum. Entendeu? E por aí vai. As semelhanças são impressionantes. A gente não pode passar uma referência. A gente tem que transmitir essa diversidade, porque é nessa diversidade que está a grande sabedoria, né, da vida, né, da compreensão da alma humana na sua inteligência, assim, no seu conceito muito mais amplo, né? Não dá para a gente compreender o mundo só com a informação da ciência. Nós temos uma linguagem do mundo que é profunda, que é mítica. E quando a gente não utiliza ela como educadores e educadoras, nós somos vítimas dela, né? Nós somos usados, né? Porque os meios de comunicação estão usando os mitos, né? Toda a mídia social está usando os mitos. E a gente precisa dessa consciência, né? De ler como estão sendo contados, né? De onde vem, quais são as referências. Então, a educação foi o melhor momento, é o melhor caminho que eu achei para ter como, né, nos defender, ensinar os outros a se defenderem. E, por conta disso, eu continuei a estudar. E a gente precisa desenvolver mais nosso trabalho, principalmente nas escolas. Aprofundar nessa função, nesse lugar da oralidade, nesse lugar da contação de história. O que é realmente contar uma história de vida? Que poder é esse em sala de aula, né? Que é contar a história de vida? Que poder é esse quando eu conto a minha história de vida? Quando eu
me empodero, entro nessa coragem e eu enfrento o mundo e abro mundos e crio novos mundos contando a minha história de vida. Por conta da minha educação pública, minha educação precária, que eu entrei na UFBA e eu tentava estudar pra caramba para conseguir alcançar aquilo ali. Eu achava que eu nunca conseguiria escrever algo que fosse reconhecido, que eu pudesse ser aprovada, e aí eu tentava escrever em terceira pessoa, tentava palavras difíceis, e encontrando a pedagogia griot, eu percebi que eu poderia escrever do meu jeito, entende? E me colocar no meu texto. E agora eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, do TCC escrito, né? E do trabalho que eu fiz, que é o jogo de trilha que está aqui. E eu apresentei esse trabalho cantando, contando a minha história, porque a pedagogia griot, ela nos desafia o tempo todo, e até mesmo um jogo de trilha que eu acho que não faz nenhum sentido na minha vida, né? Não tinha uma ligação clara, acaba sendo a minha história de vida. O jogo para se trazer a atualidade das crianças ou dos jovens, ou quem gosta dessas coisas, dessas sabedorias, uma forma lúdica, uma forma fácil de se conhecer a religiosidade, de se respeitar a religiosidade dos outros, na verdade, ter um outro olhar através do conhecimento, né? A gente abre a boca para dizer que a gente vai criar uma universidade que é nossa, né? Que é a nossa pró-educadora, não por ser Lília, mas a nossa pró-educadora interiorana, agricultura familiar, enfim, que não tem aquela formação específica que estão dizendo que tem que ter, vai estar lá, em que ela, como mulher negra, vai estar lá com a sua oralidade, com a sua caminhada, com o seu conteúdo e com a sua autoria, que não com tantas referências de tantos autores e sem a nossa autoria. A pedagogia griot, com as histórias, nos traz para um lugar onde o universo quer que a gente esteja, onde a gente deve falar e como a gente deve falar. E a professora, né? Eu achei muito bonito uma fala de Lilian hoje, quando ela falou: eu sou professora e eu quero contar essa história, né? E essa professora é uma mensageira, ela é uma mensageira dessa luz. Nós queremos ser mediadoras de leitura, não queremos? Então, me arrupia. A gente precisa arrupiar, que nem ela arrupiou, que nem uma louvação arrupia. A gente precisa entrar nos corpos das pessoas para mediar a leitura, para mediar o mundo, ajudar nessa mediação, ajudar as crianças a mediarem, porque é muito difícil, é muito difícil. As histórias, elas são muito duras, mas elas também podem ser de poder. Se descobrir quem é no mundo. A mulher negra, ela carrega muito isso de já nascer e receber, como se já tivesse estabelecido o que eu, mulher negra, sou no mundo. E aí eu recebo esse rótulo e esqueço quem de fato eu sou. A gente não foi ensinada a celebrar a nossa história. Então, eu acredito que quando a gente mergulha, né, e começa a contar a nossa história com a nossa voz, e principalmente em primeira pessoa, eu, Kelly, né, eu, Kelly Menezes Fernandes, a gente tem um poder de querer mudar o mundo. Foi assim. Eu estou segura que sou mulher, que sou negra, que sou mãe, sou professora, que luto, sou militante, né? Antirracista, sou feminista e tenho empoderamento, tenho coragem para dizer, para afirmar tudo que eu estou afirmando aqui. Eu, só para finalizar, dizer que a gente contar a nossa história é um ato de coragem e que não é fácil, não é fácil, não é simples, às vezes vem muito carregado de dor, mas é uma coragem quando a gente se liberta, o mundo é da gente,
Pode sair da frente que a gente vai passar por cima, mas passar por cima no sentido de passar por cima das pessoas que sempre disseram que a gente não pode contar a nossa história, e que é isso, eu estou muito feliz de estar aqui reunida por essa contadora de histórias e que tem a coragem de colocar, né, nosso corpo no mundo, nossos rostos belos no mundo, e é isso. Muito obrigada. Eu já vou me embora, lá pra minha aldeia. Eu já vou me embora, camará, lá pra Juremeira. Lá são 7 estrelas, são 7 os caminhos. Todos levam a Deus, camará, nunca estou sozinho. Eu já vou me embora, lá pra minha aldeia. Eu já vou me embora, camará, lá pra Juremeira. Lá são 7 estrelas, são 7 os caminhos. Todos levam a Deus, camará, nunca estou sozinho. Agradecida, minha gente.